Muito bem-vindo, Jaime, e a palavra está contigo. Bom, antes de tudo, muito obrigado pela acolhida. Eu acho que já foram aqui apresentadas todas as autoridades, né? Fazer um parênteses. Quando eu era garoto, não faz muito tempo, né? Nós queríamos sempre ter um pintacilgo na gaiola. Passarinho, sabe o que é, né? Aquilo canta dia e noite, aquilo não se cansa nunca. Mas quem conseguisse um canarinho da terra, sobretudo assim na fase da mudança de pena, o amarelo, esse já estava um pouquinho num nível mais alto entre os amigos, os colegas, os primos, etc. Agora, quem conseguisse um cardeal, aí estava por cima da carne seca. Eu dividi a minha exposição em 3 pontos fundamentais, precedidos por uma introdução e uma conclusão, claro, né? E vou tentar fazer uma relação da implicância também da filosofia no âmbito da teologia e vice-versa. Eu creio que nós necessitamos de uma teologia pública, sem abandonar o cuidado com a nossa identidade interna. Uma teologia pública, não de sacristia. Temos que nos abrir ao diálogo com as diferenças, sem cairmos no esquecimento de quem somos, sem perder a identidade, em outras palavras. E em alguns ambientes, hoje se fala do eclipse de Deus, Martin Buber. Recentemente, um pensador coreano expressava um conceito que chamou muito a atenção e que fez caminho, a sociedade do cansaço. Isso há 2 anos atrás, se não me engano, o livro foi publicado aqui no Brasil, né? E agora, recentemente, saiu o último volumezinho dele, onde ele trata do tema da esperança. E dentro desse volume, ele diz que a fase da sociedade do cansaço em si já passou. Hoje vivemos na sociedade do medo. Então, que implicâncias talvez essas situações trazem para a reflexão e para a nossa vida? Nesse espaço de reflexão, vale recordar, eu creio que, antes de tudo, o que diz o último documento publicado pelo Santo Padre, porque o Papa assumiu o documento do Sínodo como magistério. Então, o que diz o texto, número 141, 143, eu espero que todos já tenham lido, de trás para frente, de frente para trás. O meu está todo riscado, todo sublinhado lá, né? Diz o documento seguinte: para que o santo povo de Deus possa testemunhar a todos a alegria do Evangelho, crescendo na prática da sinodalidade, precisa de uma formação. E aqui eu faço já um parênteses. É interessante observar os títulos dos documentos que o Santo Padre publicou ao longo desse magistério. Alegria do Evangelho, alegria do amor, alegria da verdade. Alegrai-vos e exultai, gaudete et exultate. Laudato si, laudato Deo. É sempre, eu diria assim, marcado não pelo positivismo, mas por uma positividade. Alegria. Num contexto, talvez, como dizia antes, da sociedade marcada pelo medo, só esses títulos, eu creio que para nós já são uma indicação preciosíssima. Necessidade de formação. Antes de mais nada, formação à liberdade de filhos e filhas de Deus no seguimento de Jesus Cristo, contemplado na oração e no reconhecimento nos pobres. A sinodalidade, de fato, implica uma profunda consciência vocacional e missionária, fonte de um estilo renovado nas relações eclesiais, de novas formas dinâmicas participativas
e de discernimento eclesial, e de uma cultura de avaliação que não pode instaurar-se sem o acompanhamento de processos formativos orientados. Ler entre as linhas não é fácil, né? Exige atenção. Dinâmicas participativas e de discernimento, cultura de avaliação, acompanhamento. Aqui nós temos que avançar muito. A transparência nos processos, a transparência no próprio processo de evangelização, a transparência na administração dos bens que não são nossos, etc. Não se trata de buscar simplesmente, continua o documento, conhecimentos teóricos, mas a promoção de capacidade de abertura e encontro, de partilha e colaboração, de reflexão e discernimento em comum, de leitura teológica das experiências concretas. Então, isso é um pouco pano de fundo daquilo que eu vou tentar. Eu não sou teólogo, viu, Tiago? Eu sou um pé de chinelo. E eu gostaria de partir, nesse primeiro ponto, de uma expressão de Isaac Newton, quando ele diz assim: o que sabemos é uma gota, o que não conhecemos é um oceano. Há ainda hoje lugar para a teologia no ambiente acadêmico? Onde ela pode ser ensinada e estudada? Como ser igreja capaz de discernimento se relegamos a teologia a um plano inferior entre as ciências do espírito? Os espaços acadêmicos estão abertos à pesquisa teológica ainda? Há autêntico interesse pelo estudo da teologia? E o que dizer da filosofia? Não estamos favorecendo, senão apoiando os adivinhos, muitas vezes autodidatas e autonomeados, que se disfarçam de teólogos, por exemplo, nas redes sociais. Há ainda leigos engajados, candidatos às ordens sacras e à vida consagrada, interessados verdadeiramente em fazer teologia? Como a instituição compreende o lugar e a importância de um curso como de teologia? A teologia possui relevância no âmbito social e político? Ontem nós tivemos, dizia para o Solimar, chegando aqui, o Solimar já desapareceu? Ele está online. Ele está online, ou virtual, né? Ontem ainda, conversando com um grupo de eminentes homens do parlamento brasileiro, pedindo auxílio da conferência nessa situação que nós estamos vivendo no Brasil. Nesse contexto, a teologia encontra relevância? O que dizer dos que defendem e promovem o retorno, por exemplo, da teologia ao ambiente privado, distante do ambiente acadêmico, público, multidisciplinar da universidade? No seminário. Dar as razões de nossa esperança e de nossa fé num contexto social marcado pelo secularismo, que é tão forte no nosso Rio Grande do Sul. Há ainda lugar para o debate teológico no espaço público? Quantas perguntas, né? Que relevância tem a teologia para uma coexistência social bem-sucedida? E o que dizer do analfabetismo religioso presente, ao que tudo indica, em amplos setores da sociedade e também da igreja? Quando nós vemos aí alguns, mesmo gente nossa,
falando nas redes sociais? É de se perguntar. Essas são, então, algumas perguntas, entre tantas outras possíveis e provavelmente até necessárias, que talvez podem nos auxiliar na nossa reflexão em torno do lugar da teologia, e eu diria também da filosofia, para o desenvolvimento da obra da evangelização, que é muito mais do que pastoral. Então, alguém poderia perguntar, mas o que é então a evangelização? Numa forma simples, eu diria, é a transmissão de experiências. Se trata de narrar acontecimentos da própria crença em Jesus, como Jesus viveu, como foi condenado, morto, como os apóstolos difundiram sua mensagem no mundo, graças à sua fé na ressurreição. A conceituação, e aí nesse contexto, então, a conceituação e a elaboração de afirmações garantidas para falar a verdade da fé vieram bem depois. Século VI, aí para os teólogos, né, mais ou menos, se não me engano. O que, então, significa para nós fazer um curso, por exemplo, de filosofia ou de teologia? Fazer um curso implica assumir um caminho, um itinerário a ser realizado. Curso é caminho, caminho que se faz caminhando. É um percurso que tem direção, começo, meio e fim. Entender um curso como caminhar em um percurso é fácil de entender se o compreendemos como um projeto com um determinado objetivo e método para alcançar o objetivo característico. Desenvolver um curso de teologia ou de filosofia implica dispor-se ao trabalho do estudo. E por que eu estou tentando avançar nesta direção? Porque o sínodo pediu, o Santo Padre pediu, e nomeou uma equipe para isso, para rever toda a formação do clero na igreja. Né? A igreja nos convoca ao estudo da fé. Estudo comprometido, frutífero, objetivo, isto é, não subjetivo, não egoístico, particularista, não conforme ao próprio gosto ou ao próprio interesse, ao modo de pensar e fazer. Eu penso assim, eu faço assim. Mas sempre enraizado na vida do povo de Deus. Sempre enraizado na vida do povo de Deus. Nesse contexto, vale recordar que os antigos denominavam, por exemplo, o batismo como fotismos. Isto é, vir à luz, ganhar a visão, iluminação. Aprofundar-se no estudo da fé, então, seria empenhar-se num caminho de iluminação. É a reflexão teológica bem equipada na tarefa de interpretar o mundo e a vida que permite à igreja afirmar que as alegrias e esperanças, as tristezas e as angústias das pessoas de hoje, especialmente dos pobres e de todos aqueles que sofrem, são também as alegrias e as esperanças, as tristezas e ansiedades dos discípulos de Cristo. E não há nada genuinamente humano que não encontre eco em seus corações, dos cristãos, dos discípulos. Uma teologia rigorosa na sua conceituação e argumentação, desconfiada de uma fantástica poesia mística da fé. São Bernardo fazia uma distinção entre imaginação e fantasia. Imaginação, sim. Fantasia, não. Então, uma fantástica poesia mística da fé dará ao povo de Deus a capacidade de interpretar as diversas situações e contextos em que a igreja vive com salutar discernimento.
Os bispos latino-americanos e caribenhos afirmam que é necessário fomentar o estudo e a pesquisa teológica e globalizada, procurando novas respostas que deem sustentação à fé e à maior utilização dos serviços que oferecem os institutos de formação teológica pastoral existentes, promovendo o diálogo entre eles e destinando mais recursos. Onde está o reitor aqui, né? Mais recursos e esforços conjuntos na formação de leigos e leigas. A faculdade não é só para candidato à ordem sacra, né? Diante das questões expostas, urge perguntar-nos de onde partir, como proceder, quais sendas, quais indicações trilhar, por onde caminhar. Que se faz necessário resgatar um elemento fundamental para a própria reflexão teológica, a reflexão sobre a fé. Essa é a tarefa característica da teologia baseada numa experiência espiritual. Reflexão construída a partir de contextos pluricultural, sociopolítico, econômico, eclesial e movimento. Vivo, em outras palavras. Falando nisso, fazendo um parênteses, a questão da fé, né? Esses tempos atrás, um médico, fazendo um check-up, me contou uma historinha muito interessante. Diz assim que apareceu um senhor, fez os exames, e o resultado apontou para a necessidade de abrir o peito. Botar umas pontes de safena, umas pinguelas, e sei lá mais o que por aí, né? E antes da cirurgia, o médico chegou para o paciente e perguntou: escuta, olha, a situação é essa, os riscos são esses, as possibilidades são as outras, etc, etc. Mas eu sempre gosto de conversar com os meus pacientes, e antes da cirurgia, uma conversa pessoal, olho no olho, e eu perguntaria para o senhor tem um guru religioso, alguém com o qual gostaria de conversar, etc., que orienta a sua fé? E o senhor respondeu: eu não acredito em nada disso, tudo bobagem. O senhor pode tocar aí o que precisa pela frente, não tem problema nenhum. Tá bom, respeitou. Anestesiar, levaram para a sala de cirurgia, abriram o peito, botaram as pontes, foi para a UTI, processo de recuperação, foi para o quarto. Apareceu um probleminha. O médico chegou de novo para ele e disse: escuta, meu senhor, nós estamos com uma dificuldade, apareceu um problema e nós vamos ter que mexer na cirurgia de novo. E isso sempre é complicado, porque é uma situação recente e tal. Qual é aquele líder religioso que o senhor me falou mesmo no outro dia? Na hora do aperto, né? Bom, a questão da fé. Na origem de toda a espiritualidade, existe uma experiência determinada de encontro com o Senhor, realizada por pessoas concretas que vivem em um tempo bem preciso. Experiência própria, pessoal e simultaneamente comunicável. Surge aqui um elemento importante para nós, para a teologia. Os sistemas teológicos não são nada mais que expressão da espiritualidade. Aqui reside seu interesse e grandeza. Caso nos assombrássemos com as divergências teológicas dentro da unidade do dogma, teríamos de nos surpreender ao ver uma mesma fé cristã suscitar tal variedade de espiritualidades. A grandeza e a verdade, por exemplo, do agostinianismo, bonaventuriano, para puxar a brasa para o meu churrasquinho, né? Ou escotista, para minha picanha, está inteiramente relacionado com a experiência espiritual de um Francisco de Assis, que foi a alma dos seus seguidores e continua sendo. A grandeza e a verdade do molinismo está relacionada com a experiência espiritual dos exercícios de Santo Inácio. Não se penetra num sistema
pela coerência lógica da sua construção ou pela semelhança de suas conclusões, mas o encontramos desde o seu nascimento através da intuição fundamental sobre a qual se orientou nossa vida espiritual com o regime de inteligibilidade que ela comporta. Cheni, né? Indiscutível. É que o nível de vivência da fé sustenta o da inteligência da fé, pois a teologia é uma reflexão que se opera no âmbito da fé e do testemunho. A experiência da fé é o ponto de partida de todo o testemunho e de toda a reflexão, ou deveria ser. Em outras palavras, o segmento do crucificado ressuscitado instiga a reflexão. Por isso, vale recordar que toda a teologia dos primeiros séculos se apresentou como uma reflexão desenvolvida em função do segmento do Senhor. Hoje, talvez, usaríamos a expressão teologia espiritual, que atualmente tem talvez um outro sentido, né? A teologia está a serviço da fé. Não podemos, pois, desconsiderar um fator importantíssimo. A fé cristã está inserida na cultura, no tempo, na sociedade. E se quisermos entendê-la e servi-la, devemos considerá-la no seu contexto e compreendê-la no seu contexto. Partindo desse pressuposto, podemos dizer que a firmeza e a força da reflexão teológica estão na experiência espiritual que lhe serve de respaldo. Esta, por sua vez, é a expressão de um encontro profundo com o Senhor e sua vontade. O discurso sobre a fé parte da vida cristã da comunidade e para ela se orienta. A fé cristã é sempre comunitária. Uma reflexão que não ajuda a viver segundo o Espírito não é autêntica teologia. Toda autêntica teologia é uma teologia espiritual. Uma teologia que não se prenda a um contexto de vivência da fé corre o risco de converter-se numa espécie de metafísica religiosa, André, numa roda que gira no ar sem mover nada. Não estaria, assim, sendo evidenciado a importância e o lugar de processos de enculturação da fé? Mas há abertura e autêntica disposição para a enculturação da fé? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Para encontrar algumas possíveis indicações, se faz necessário, antes de tudo, compreender o estatuto da teologia. E por que não dizer também da filosofia? Se faz necessário uma questão de fundo. Buscamos fazer teologia, filosofia, ou buscamos e ofertamos doutrinação? Qual seria a diferença entre uma e outra? Na doutrinação, trata-se de aprender uma ciência no seu estado atual da Constituição, em todas as suas informações e praxes, a modo de dominar todo o seu funcionamento. Mas não se tem a preocupação temática de investigar as suas pressuposições metódicas, as proveniências dos seus conceitos fundamentais, a fundamentação de suas estruturas, o sentido do ser, do horizonte de suas constituições. Por isso, na doutrinação, a pessoa aprende a ciência como doutrina numa mundividência ou ideologia, sem se preocupar pela verdade racional do sistema em que funciona. É uma formação para funcionário. Funcionário da ciência, pode ser funcionário também do religioso, né? E não para seu investigador. É por isso que a palavra doutrinação hoje é sinônimo de ideologização. Quando compreendemos o trabalho acadêmico simplesmente como capacitação para a ação, a praxis,
pastoral, preparação de agentes pastorais, coisa parecida, os estudos teológicos, filosóficos e científicos, por mais completos que sejam no sentido acadêmico, estão no nível da doutrinação. O trabalho do intelecto, que é muito mais do que algo meramente racional, ou marcado pelo racionalismo. A gente talvez podia abrir um pouquinho isso aí com o Drayton, pode nos ajudar melhor do que eu, né? O trabalho do intelecto que nós desenvolvemos deveria ter como objetivo capacitar para dialogar com o mundo de hoje e compreender suas necessidades, crises, aspirações, possibilidades, mas também perigos. Porém, esse nível de doutrinação é inteiramente insuficiente, porque não forma pessoas que sabem ler entre as linhas da funcionalidade uma outra realidade oculta e muito mais fundamental, originária. E principalmente isto hoje, na nossa era, que se caracteriza como científica, porque o que hoje decide se uma ciência seja realmente ciência não é a quantidade de suas informações, mas sim a investigação crítica de sua própria fundamentação. Correto, doutor? Ok, obrigado. Avisa o cardeal lá, Fernandes, tá? Diante disto, urge ter bem presente que se em nossos currículos acadêmicos de teologia ou de filosofia, se introduzimos outras ciências, e sempre estamos correndo esse risco, devemos ter bem claro que doutrinar alguém numa ou em várias ciências é quase impossível. E muito mais impossível introduzi-lo no trabalho investigativo da respectiva ciência, se não se limitar bem com uma determinação bem competente de que o que e como se faz todo esse estudo. No âmbito da filosofia, da teologia, tem que botar sociologia, tem que botar psicologia, tem que botar administração, tem umas noções também de direito, se for o caso, e vão enchendo o currículo. No final, você tem o quê? O italiano diz uma macedônia, uma salada de frutas, né? Por isso, eu creio que é uma brincadeira irresponsável e alienação total do que seja uma ciência hoje, querer dar cursos de diferentes ciências conforme as necessidades, as modas da publicidade na formação intelectual. E os nossos currículos estão cheios disso. Por isso, o estudo, por exemplo, da psicologia, da sociologia, da economia, da administração e outros, se quisermos, deve ser bem examinado, também da teologia e da filosofia, para que o estudante seja realmente iniciado no espírito científico, conforme a seriedade da consciência crítica e investigadora das ciências hoje. A necessidade de distinguir entre estudo e doutrinação não está pautada por uma exigência de brio ou de nível, no sentido de poder e de elite, mas sim por uma vontade generosa de humildemente, de todo o coração, estar na disponibilidade, na abertura, na generosidade da verdade, a alegria da verdade. No âmbito acadêmico, por exemplo, da filosofia, no contexto acadêmico brasileiro, aqui eu me refiro à filosofia, seu estudo foi reduzido à história da filosofia, onde se oferece uma sucessão interminável de mundividências de diferentes épocas, apresentadas de forma resumida, numa interpretação não raramente já padronizada. Se pegar um bom manual de filosofia, temos o Reale e o outro lá, né? Se lermos bem aqueles 3 volumes, passamos tranquilamente na graduação em qualquer universidade. Mas duvido que estejamos preparados para ler ou para intus legere um texto, um autor. Esse tipo de abordagem produz pessoas que falam de todas as filosofias,
Pessoas que se apresentam como sabendo julgar tudo com toda a segurança de quem crê que tudo sabe, sem saber que nada sabe, determinando o que é certo e o que é errado. E no âmbito da teologia, então, isso virou pólvora. Eu me recordo que uns tempos atrás, estou gravando. Mas chegou lá em casa um jovem com o dedo em riste, né? Falando de nós, porque nós não seguíamos a ortodoxia da igreja, porque nós éramos seguidores da teologia marxista, teologia da libertação. E falou, eu escutei, e no final eu perguntei, meu filho, do que tu estás falando realmente? Ah, porque esses autores aí, que autores o senhor está falando? Ah, tem esse. Que livros o senhor leu desse autor? Que obras o senhor conhece? É capaz de me explanar uma tese desse autor que o senhor cita? Não, eu ouvi dizer. Então, meu filho, a porta está lá. O senhor se retire, vai estudar e ler, e depois venha conversar. Né? Nós estamos nesse espírito hoje. As opiniões. Na mitologia grega, se eu não me engano, a deusa opinião, quando ela se manifestava, ela confundia tudo. Hoje nós estamos um pouco nessa realidade, onde cada um expressa a sua opinião como se fosse palavra de verdade, né? E vivemos numa confusão danada, né? Danada. A deusa opinião é terrível, ela confunde tudo. Não é isso que assistimos e talvez até mesmo participamos em amplos setores da sociedade, como também na igreja, fomentando divisões, polarizações, que não permitem avançar na busca de consensos a partir dos valores do Evangelho. Não é isso que está acontecendo. E no âmbito da teologia, como estão as coisas? Aqui eu vou falar um pouco da filosofia, vamos adiante. A teologia encontra relevância nas ações sociais e na atividade política? É necessário aqui, antes de tudo, recordar que a essência da teologia está condensada naquela célebre e velha expressão, né? Fides querens intellectum. Já se escreveu montanhas de livros sobre isso, né? Nós vamos aqui tentar entender melhor esse relacionamento, teologia e filosofia, entendendo essa expressão, fides querens intellectum, não como um indicativo da síntese fé e razão, mas como vira a fala da estruturação interna da suprema experiência chamada fé cristã. Quando nós falamos de razão e fé, fé e razão, onde que está o problema? Na fé? Na razão? Não. O problema é o bendito E. É colocar uma coisa do lado da outra. Não dá. Não dá. O que nós entendemos por fé? Por fé entendemos a própria presença do Deus de Jesus Cristo, que se nos doou e nos amou primeiro. Vindo ao nosso encontro, Deus, em Jesus Cristo, seu Filho, nolo dando para a nossa salvação. Esse é o dado central da nossa fé. Com essa descrição, talvez imperfeitíssima, se tenta acenar a inefável e insondável ternura e vigor do amor misericordioso do Pai, como ele se manifestou em Jesus Cristo. E continua se manifestando através da história da salvação. A fé é a fidelidade da doação do amor de Deus, do Deus de Jesus Cristo. Ou, em outras palavras, a fidelidade que é o próprio Deus. Que, de alguma forma, pertence à nossa vida cristã,
desde Jesus Cristo até um pequeno gesto de bênção, toda a igreja, o corpo místico de Cristo, com tudo aquilo, com tudo que ele implica, a vida cristã como segmento de Jesus, as doutrinas cristãs, os dogmas, as experiências místicas cristãs, as nossas atitudes de confiança, disponibilidade, amor e fidelidade, a nossa vocação, sim, sim, tudo é sustentado, doado pelo amor do Pai de Jesus Cristo. Porque tudo isso é a própria presença viva do Pai em Jesus Cristo como fé. Isto é, como fidelidade da doação do Pai. É nesse sentido que dizemos, não é assim que nós tenhamos a fé. É a fé que nos tem. Eu não tenho fé. É a fé que me tem, que me sustenta. A teologia é, pois, um saber que constrói todo um mundo de conhecimento e a partir do horizonte do realizar a vontade do Pai. Tudo que disto procede a partir da afeição obediente da fé é ausculta do sentido do ser que emerge da profundidade desvelada pela afeição obediente da fé. É o pósitum, é a coisa, eu diria assim, ou a coisa, diria um português, né? O pósitum da teologia, a imensidão abissal, o mistério absoluto e último da ternura do amor de Deus de Jesus Cristo, que continuamente mantém límpida na precisão da gratuidade a dinâmica desse abismo. É um amor sem medidas. Abgrund, em alemão. Né? A resposta, o corresponder a tal afeição da fé, pode crescer a tal ponto que todo o vigor do empenho pessoal não é outra coisa do que o fluir grato e gratuito na gratuidade do outro. Aquilo que dizia Paulo, não sou mais eu que vivo, é um outro que vive em mim. Coisa bonita, extraordinária. Terceiro ponto. A partir do que nós dissemos, podemos dizer que a filosofia não pode contribuir em nada com a teologia se pensarmos em conteúdos positivos. Ela, porém, pode servir de antila teologia no sentido da faxineira, que varre e limpa os habitantes espúrios alojados na teologia, camuflados de filosofias ou filosofemas. Para limpar a área. Com outras palavras, a acribia do intelecto, no seu movimento de redução de toda a positividade das ciências ao exame das suas pressuposições, abre cada vez mais profundamente a limpidez do seu horizonte e do sentido do ser que ali se vela, se desvela, se revela. Assim, a filosofia detecta na teologia a presença de elementos cuja crítica pertence à filosofia, por tratar-se não de teologia, isto é, da afeição obediente da fé, mas sim do intelecto, isto é, das ciências e de outros empenhos da existência humana. Mas para que a teologia mantenha o seu horizonte na limpidez da afeição obediente, não basta somente esse serviço da filosofia, pois esta não lhe pode dar nada, a não ser retomar para si o que a teologia foi buscar fora de si, para usá-lo talvez como muletas. Para que positivamente a teologia seja teologia, ela continuamente necessita se enraizar na afeição obediente do encontro com o Pai. O vigor crítico, isto é, purificativo da cientificidade da teologia, reside no encontro com o Pai. Teologia,
para ser ela mesma na sua cientificidade, necessita estar continuamente enraizada na afeição obediente do encontro com o Pai. Se examinarmos bem o processo de aprendizagem num estudo, seja de que matéria científica, arte ou técnica for, percebemos que além da disponibilidade e disposição positiva e do talento do discípulo, o segredo do progresso na aprendizagem e saber está na competência do mestre. E aí tem um provérbio chinês que diz mais ou menos o seguinte: recomenda a quem quer aprender uma das inúmeras e dificílimas artes marciais chinesas, que se não tiver muito tempo à disposição, gaste ao menos 3 anos para procurar um bom mestre. Com outras palavras, em vez de com pressa pegar qualquer mestre e logo iniciar o treino de 3 anos, é mais eficiente gastar esses 3 anos procurando um ótimo mestre, porque este o pode fazer progredir em pouco tempo, mais do que um mestre incompetente em muitos anos. É brabo esta, né? Já imaginou, ou já imaginaram, se nós pudéssemos cair na mão de mestres como Basílio, Justino, Agostinho, Boaventura, Eckhart, Platão, Aristóteles e outros que pudéssemos citar? Mas, se abrirmos as Sagradas Escrituras, elas nos dizem constantemente que o próprio Deus, Ele mesmo em pessoa, o Espírito Santo, nos ensina todas as coisas. Deveríamos, uma vez, fazer um levantamento, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, para sentirmos, num volume muito grande, a boa vontade imensa do Pai de nos ensinar. E se fizermos um levantamento acerca dessa boa vontade de Deus de nos ensinar nas experiências de iluminação que tiveram os grandes místicos, santos de todos os tempos, ficaremos impressionados. Quão pouco acreditamos em tudo isso. A ponto de, no fundo, sermos indiferentes diante desse mestre de todos os mestres. Na aprendizagem, uma vez que temos um bom mestre, o decisivo é o volume de trabalho. Mas por que é importante o volume de trabalho? Para nos familiarizarmos com o mestre e sua matéria. Por isso a pergunta que fica: qual é o meu, o teu, o nosso volume de trabalho? Concluído. É meio longa essa conclusão, viu? A experiência cristã conserva no seu bojo crenças religiosas, prática moral, espiritualidade, reflexão filosófica, rituais privados e públicos, num todo único, representado e administrado por uma instituição. Ao longo da história não faltaram críticos. Em tempos recentes, críticos, entre aspas, aqui eu não coloquei no texto, ateus, entre aspas, da religião. Nietzsche, Marx, Freud, os autores da célebre Máscara, né? Concentraram suas críticas principalmente no tipo de religião da qual a fé precisa ser libertada. Assim. Tal crítica desses homens, proveniente do ateísmo crítico, não dogmático, pode ser de auxílio à fé em vez de seu inimigo. Por quê? É que a instituição teve dificuldades de compreender a mudança de paradigmas civilizatórios. E como? E continua. Hoje falamos de mudança de época, não mais época de mudanças. O cardeal Martini dizia que a igreja está 200 anos atrasada.
Ora, a igreja é dinâmica, aberta e avança para novos desdobramentos. Por isso, a fé cristã deve procurar uma nova forma, um novo lar, novos meios de expressão, novos papéis sociais, culturais, políticos. O regime de cristandade já acabou há muito tempo, né? E novos aliados, porque a fé se expressa na história presente. Então, de onde repartir? Que caminhos empreender? E aqui, creio, precisamos retomar o que se dizia acima. O melhor e único mestre absoluto dessa dinâmica maravilhosa, a teologia, é o próprio Pai de Jesus Cristo. Por isso, a fonte da cientificidade da teologia é o contato pessoal, íntimo, corpo a corpo, com o Pai. Num itinerário de aprendizagem, é importante ter um bom mestre. Porém, como dizia antes, é também muito importante o volume de trabalho. Só assim é possível familiarizar-se com o mestre e a sua cousa, né? Ou a sua matéria. É necessário entrar na intimidade do mestre e sua matéria. O ambiente familiar pode nos iluminar na compreensão de tal dinamismo de busca. No interior do ambiente familiar, estamos todos os dias juntos, um próximo do outro, em contato, no convívio, no trabalho, no diálogo, nos encontros, desencontros, deixando-nos medir, confrontar, desafiar e instigar. É esse corpo a corpo que permite crescer na maturidade. Quanto mais a experiência do encontro com o Senhor se torna forte, profunda, familiarizada, assumida num trabalho de engajamento decidido, também a crise. Tanto mais a experiência se torna única. Única porque engajamento e empenho radical de toda uma existência humana na busca apaixonada pelo último e absoluto sentido de tudo. Tudo aqui entendido não como a soma de todos os entes, mas como união, comunhão, identificação, encontro pessoal de amor que faz exclamar: meu Senhor e meu Deus e meu tudo. Esse itinerário do pensamento não pode se deixar seduzir por observações estéticas academicistas. É que a teologia tem como fundamento um caminho de intimidade com o único mestre de todas as ciências e sabedorias, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Em outros termos, o trabalho característico da teologia pressupõe participação discipular, filial, esponsal, íntima, pessoal, total, com a sabedoria de Deus. Estou tentando dizer sempre a mesma coisa, né? Não seria essa indicação a única possível pela qual vale a pena dar toda uma vida? Não diziam ainda os antigos que a teologia se faz em atitude de adoração, de joelhos, ou, se quisermos, de admiração? Famoso talmaso grego, né? Mais ainda, não seria esta disposição de busca o único caminho possível, não só para a renovação de nossas comunidades, mas também da própria igreja, como tematizado pelo concílio, as conferências episcopais do continente latino-americano, a Assembleia Eclesial, que recentemente celebramos aqui entre nós, e não só entre nós, né? Pelo último sínodo dos bispos, celebrado em 2 sessões, e cuja síntese temos agora em mãos na forma de documento final para uma igreja sinodal. Comunhão, participação e missão. Não é uma pergunta, é uma afirmação. Nesse contexto, recordemos a vocação do teólogo. E aí é o documento final do sínodo número 67, Rafael. Acho que é o senhor que dá a eclesiologia, né? Bom.
Eu já perdeu os cabelos com essa matéria, né? Eu participei das 2 sessões do sínodo, né? Se a gente pode, respeitadas as proporções e a dinâmica e tudo isso, eu diria que o grande vencedor do sínodo foi a comunhão. O grande vencedor do sínodo foi a comunhão. Os teólogos e teólogas, diz o documento, ajudam o povo de Deus a desenvolver uma compreensão da realidade iluminada pela revelação e a elaborar respostas idôneas e linguagens apropriadas para a missão. Na igreja sinodal e missionária, o carisma da teologia é chamado a prestar um serviço específico. Juntamente com a experiência de fé e a contemplação da verdade do povo fiel e com a pregação dos pastores, contribui para a penetração cada vez mais profunda do Evangelho. Além disso, como qualquer outra vocação cristã, o ministério do teólogo, além de pessoal, é também comunitário e colegial. Sobretudo quando se realiza sob a forma de ensino confiado com uma missão canônica nas instituições acadêmicas eclesiásticas. A sinodalidade eclesial compromete, portanto, os teólogos a fazer teologia de forma sinodal. Em outras palavras, acertando o passo, né? Promovendo entre si a capacidade de escutar, dialogar, discernir e integrar a multiplicidade e variedade das instâncias e das contribuições. Era isso que eu deixaria aqui hoje. Então, até agora, muito obrigado. Fazer uma teologia, uma filosofia, caminhar nas humanidades, acertando o passo, com certeza é um grande desafio para todos nós. E abrimos agora para as questões. Podemos aqui no auditório erguer a mão, a gente passa o microfone. No primeiro momento, ou se sentir aquado, pode passar, de repente, escrever e nos passar aqui na mesa. Então, fica aberta para questões e também aqui online, enquanto no presencial a gente vai fazendo as questões, eu vou anotando aqui também as questões do online. Vou deixar, então, o professor Rafael, coordenador da graduação, para fazer a mediação aqui no auditório. Se eu não souber responder, eu passo para os dois, tá? Bom, então, faço uma primeira colocação. O senhor disse que não é teólogo, mas fez uma bela teologia. Claro, utilizando os bons pressupostos da filosofia, que nos ajudou a varrer muita coisa, né? Que talvez às vezes a gente coloca no meio que acaba atrapalhando a nossa própria teologia. O senhor parte do capítulo 5 do documento final, a partir da formação, que é para nós então, uma referência no modo como a gente busca se formar, tendo o princípio sempre que é a formação de discípulos missionários. Uma formação integral. Se o senhor gostaria de dizer uma palavra, além de toda essa, mais concreta, dentro do âmbito da nossa igreja local, a Arquidiocese de Porto Alegre, outras dioceses que estão aqui presentes, desse caminhar juntos como discípulos missionários, uma perspectiva que busca justamente esse caminhar juntos, não focado apenas numa caixa, né? Mas como o senhor falou, uma teologia que se volta também para a sociedade. Eu vou partir do documento, tá? Olhando o índice do documento, ali você se dá conta de que cada capítulo está caracterizado por um termo que para nós usualmente cai num certo moralismo. Conversão. Conversão das relações, conversão nas mediações e por aí adiante, né? O que nós entendemos por conversão? Eu não sei se a leitura é suficiente para
responder talvez aquilo que você me apresenta, né? Qual é a versão de Deus para a humanidade de todos os tempos? É o Evangelho. Essa é a versão de Deus. Com esta versão, todo aquele que se considera discípulo, discípula, é convidado a criar sintonia. Isso aparece no prefixo com. Entrar na versão, né? Fazer própria a versão. E nesse caminho, precisamos ter muito cuidado sempre. Todo percurso, todo caminho exige atenção, perspicácia, sensibilidade. Tem possibilidades, mas também tem perigos, né? Nesse fazer o caminho, temos que sempre estar atentos e, a partir da experiência da fé, pedir a graça de não cair na perversão desta versão. Nesse sentido, eu creio que a igreja de todos os tempos tem buscado, tem se empenhado para estar nessa atenção, para não perverter o evangelho. Nós sempre corremos o risco, por assim dizer, estamos sempre por um fio. Aí todo aquele discurso que o Papa Francisco trouxe no início, sobretudo do seu magistério, eu creio que cai para nós como uma luva a necessidade de discernimento. Eu creio que é esse o caminho. Colorado, Drake. Já está formado. Ele está vestido. Eminência, eu tenho duas perguntas. A primeira é em relação ao que o senhor explicou ali da doutrinação. Queria que o senhor explicasse melhor esse conceito e o senhor sente que nós, seminaristas, por exemplo, estamos sendo doutrinados? O senhor sente que a gente está doutrinando? O que o senhor sente como bispo, como cardeal, já há muito tempo na igreja? Não, 2 vezes. E uma segunda pergunta mais em relação a bastidores aqui do Vaticano. Como é que foi lá receber perante o Papa, ser cardeal? O senhor chorou? Começar pela segunda, que é mais fácil. Eu estava naquele domingo, esse aqui não estava fácil. Ele está assustado. Como... Falta pilha aqui. Eu estava em casa naquele domingo. Domingo nós não tínhamos atividade durante a celebração do sínodo. E eu tinha comprado, não sei, na sexta-feira ou no sábado, um pequeno livrinho do Cardeal Martini, que eu tenho como um companheiro de caminhada, né? Chamado Discipulado. Era o livrinho pequenininho, umas 70 páginas, e eu tirei aquele domingo de manhã para ler esse livrinho. Eu terminei de ler aquilo, era quase meio-dia. Aí eu disse, bom, vamos ver notícia do Brasil, de casa, né? Estava já fora de casa um bom tempo e tal. Entrei na internet e comecei a ver o UOL, o Globo e Folha de São Paulo e esse tipo de coisa. E, de repente, tinha um celular do meu lado, o celular começou a disparar. Mas era assim. O que está acontecendo? Mas não dei... Achei que fosse até invasão, ou vírus, ou coisa, porque era uma mensagem depois da outra. E realmente numa velocidade impressionante. Aí, de repente, tocou o celular. Eu atendi. Disse, escuta, tu ouvisse? O Papa citou teu nome na praça. Está brincando? Não, olha... Ele está anunciando uma lista aí e tal, você está entre... Eu disse, não é verdade. Não, entra. Aí saí, entrei no site do Vaticano e me deu um... Eu fiquei silencioso. Aí já veio o pessoal que estava comigo hospedado na mesma casa, era o Colégio Português, onde nós estávamos hospedados. Veio Dom Joel, veio Dom Dirceu, bateram na porta, tentaram arrombar. Eu não abri e não respondi. Não abri e não respondi para ninguém, silencioso, porque realmente fiquei, eu diria assim,
no ar, em aporia, para usar uma expressão talvez antiga, né? O almoço era 1h da tarde, onde nós estávamos hospedados. Aí eu desci devagarinho, cheguei no refeitório, foi um auê danado, né? E foi assim que aconteceu. Até hoje, eu acho que não caiu a ficha ainda, viu? É uma coisa, é algo estranho. Eu tenho como decisão de vida, eu já disse isso em outros ambientes, eu nunca disse não para aquilo que me foi pedido. E foi com isso que eu me lancei. Isso foi uma promessa que eu fiz para mim mesmo quando eu fiz os votos solenes, então, na Ordem Franciscana. Mas também como padre, se eu nunca vou dizer não para aquilo que me for pedido. Já xinguei superior, já mandei para o quinto das Conchinchinas, já maldisse, né, para dizer pouco, né? Vamos parar por aqui, porque... Mas nunca disse não. Chorei de raiva, né? E olha, sabe que nesse caminho, assim, as coisas depois, com o tempo, parece que vão ganhando forma, contextos, e vão se harmonizando. Essa é a minha disposição, e é com essa disposição que a gente acolheu esta criação, que não é nomeação, né? O Papa cria o cardeal, ele não nomeia cardeal. É um título, tá? Sobre a primeira questão que tu trazes, né? Entre o ser um teólogo e um doutrinador, para ser um doutrinador, tu não precisas ter uma experiência de fé. E talvez hoje, com a inteligência artificial até, se pode fazer isso muito bem. Você pode abrir o catecismo da igreja, pode até ter ele na memória, pode repetir questões, ou pode responder a questões quaisquer que te forem apresentadas nos diversos contextos e com grande clareza e objetividade. Mas isso não significa que a tua resposta, o teu modo, talvez, de proceder, seja sustentado por uma autêntica experiência de fé, de encontro com a pessoa de Jesus Cristo. Não sei se consegui responder a tua questão. Tá? Muitíssimo obrigado, Eminência, por essa... Estou de saída agora. por essa brilhante palestra. Começamos o semestre, o ano letivo, com chave de ouro. O senhor mencionou, no início, o pensador coreano Zhu Han, que leciona na Universidade de Berlim, que escreveu esse belo livro, Sociedade do Cansaço, Gesellschaft, publicado pela Vozes, pelos seus confrades, ex-confrades, lá em Petrópolis. Os franciscanos publicaram boa parte da obra dele. E aí o senhor mencionou esse último, um dos mais recentes dele, que é esse, O Espírito da Esperança, The Geist der Hoffnung. E eu pis em grego, né, Padre Edson? Me corrige o grego aí, tá? Lá de Roma, ele tá fazendo sinal. Tá não repete, porque senão ele vai se materializar. Ele já está sempre controlando o grego da gente. E então, Eminência, talvez uma palavrinha sobre isso. Eu acho que, por acaso, é oportuno em 2025 falar sobre esperança, vivendo esse ano jubilar. Nesse período em que se tem tanto medo, na Alemanha agora se recomenda que cada um tenha em casa mantimentos, etc, etc. Se acontecer alguma coisa, que cada cidadão alemão, cada família tenha alguma coisa em casa, em caso de uma tragédia. Então, esse espírito do medo que invade até nós também, com catástrofes naturais, com a vinda da inteligência artificial, esse contraponto da esperança. Não sei se eu poderia dizer alguma coisa sobre isso. É uma questão complexa, né? Partiria primeiro de um dado. Vivemos uma crise das democracias. Primeiro ponto. Segundo ponto. As instâncias de mediação política e social criadas depois da Segunda Guerra estão em crise. Quem ouviu falar recentemente de OEA?
Parece lá uma vez ou outra, de uma forma, OTAN, foram algumas dessas instituições criadas no pós-guerra para a mediação entre os povos, né, e promoção da democracia. Esse é um dado. Segundo dado, terceiro dado melhor. Hoje no mundo nós temos 59 conflitos armados acontecendo. Só 2 são notícia. Semana passada eu estava em Buenos Aires, conversando com os bispos do Cone Sul, né, os 5 países aqui do Cone Sul, e um aspecto de dor que marca todos os países que compõem aqui o Cone Sul, mas isso já saiu também em outras regiões da América Latina, é o narcotráfico. Um poder dentro do Estado. Já está dentro do legislativo, está dentro do judiciário também, e outros espaços também, né? Aqui no Sul, vamos ficar mais perto de nós, né? Segunda-feira tinha gente apavorada. Eu cheguei em casa, vim de Viamão, eu encontrei lá os auxiliares, eles estavam de cabelo em pé depois daquela tempestade. Medo são expressões de medo que estão presentes em vários ambientes, espaços da sociedade. A polarização que nós estamos vivendo, coisa horrível. Onde chegamos? Nós temos comunidades divididas, a sociedade está dividida, as comunidades estão divididas, temos famílias divididas que não se conversam por causa de ideologias que foram promovidas, né? Aquele famoso discurso do nós e eles que começou lá atrás, isso não começou hoje. E não começou no passado também recente. É coisa antiga que foi sendo alimentada, insuflada, etc. E levou a esse esgarçamento do tecido social. Onde estamos? E é nesse contexto que o Papa, então, trouxe fora, teve a intuição, eu diria assim, no contexto também da celebração do Concílio de Nicéia, né? 1700 anos do Concílio de Nicéia, este ano jubilar, que tem como tema Peregrinos de Esperança, não da esperança. Peregrinos de Esperança. Como ser peregrinos de esperança nesse contexto? Esperança não é sinônimo de otimismo. E também não é sinônimo ou coisa parecida com pensamento positivo, se quisermos. Autoajuda ou coisa que valha. A esperança para nós tem uma outra perspectiva característica, né? Esperança para nós é alguém, é uma pessoa. E pode ser que, talvez na linguagem do cotidiano, mesmo numa abordagem como faz o Shu Han, é interessantíssimo, no final do livro, desse livrinho sobre o Espírito da Esperança, para onde ele conduz toda a reflexão. Eu achei genial, né? E realmente como um horizonte possível de resgate, por assim dizer, daquilo que verdadeiramente conta para superar essas situações de medo. Obrigado. Vamos intercalar o pessoal que está aqui com o pessoal que está nos acompanhando nas redes. Então, uma pergunta que vem da Alemanha, nosso doutorando Neymar Schuster, que está fazendo o seu estágio sanduíche em Opa, pergunta, o senhor fala de uma teologia que caminha junto, que tem parceiros, que não se atrasa no caminho da história, né? Quais seriam esses bons parceiros da teologia na atualidade? Então, é a pergunta do Neymar. Uma pergunta que vem lá de Brasília, para Antônio, que está iniciando o mestrado conosco, assessor do setor da juventude, né? Ele vai dizer que a grande vitoriosa no sínodo foi a comunhão. E como poderíamos também integrar a participação e a missão nesta comunhão sinodal? E uma pergunta aqui do Padre Neto, que também está iniciando mestrado conosco, aqui de Porto Alegre. Ele vai nos relembrar aqui algumas expressões que o senhor usou
desvelar, narrar, admirar alguns verbos da epistemologia teológica, né, que marcadamente nos trazem um teor querigmático. Quais seriam, assim, as novidades do sínodo para o anúncio querigmático em uma comunidade que caminha junto? Então, seriam 3 questões aí, made in Alemanha, Brasília e Porto Alegre. Os parceiros da teologia, em primeiro lugar, né? Eu acho que existe aí inúmeros companheiros de caminhada, né? E nós só podemos fazer o caminho caminhando juntos. Eu creio que identificar aqui ou tentar apontar um ou outro parceiro não seria honesto com a reflexão, né? Eu diria assim, o grande parceiro na reflexão é aquilo que nós dizemos, uma abertura de mente e de coração, para realmente tentar, com um espírito magnânimo, generoso, acolher ou estar atento a tudo aquilo que está à nossa volta. Eu acho que a realidade é o tempo presente, nos seus diversos contextos, etc., que são esses companheiros de caminhada. Não dá para fazer teologia de forma sectária, né? Esse é um aspecto. Segundo, eu tenho dificuldade um pouquinho, aí a questão dos 3 termos do sínodo, né? Comunhão, participação e missão. Eu gosto muito do primeiro termo, comunhão. Normalmente, quando nós lemos o termo comunhão, nós imaginamos comum união. Então, mandar, sei lá, né? Uma espécie quase de todos do mesmo jeito, né? Eu me recordo de um velho professor que nós tínhamos de história, e eu nunca esqueci a leitura que ele fazia do termo comunhão, que eu creio implica a participação e a missão. Ele dizia assim, comunos. Comunhão seria este munus que envolve a todos, né? E nisso está implícito a participação. E no munus que nós recebemos de Jesus, qual é que é? Ide. Está a missão. Então, não sei se consegui responder aqui quem era que era mesmo o interessado. Antônio? Ô, Antônio, teus cabelos brancos, hein? Mamma mia. Vamos em frente, obrigado. A segunda, que era o quê? Vitoriosa. Dom Jaime? Não, mas... Dom Jaime, acredito que boa parte já foi respondida. Pode falar em voz alta. Pode falar em voz alta, que eu ainda não estou surdo. Acho que boa parte da minha questão já foi respondida nas outras perguntas. O senhor no começo falava de uma série de problemáticas, né, tanto na sociedade como no âmbito acadêmico, da filosofia e da teologia. Parece que um problema cada vez mais radical demanda uma solução cada vez mais radical. A filosofia e a teologia apontam para Deus como uma necessidade radical, né? Então, a minha colocação talvez, nesse sentido de, como aponta o Evangelho de São Marcos, né, de conversão, né, de mudança de mentalidade, como que a gente poderia considerar, como o senhor indica, algumas disposições adequadas do teólogo para que a gente nos converta cada vez mais nessa disposição radical do... Tentar responder a tua pergunta partindo de uma outra linha de reflexão. O que significa para nós ser católicos? Católico. Kataholos, em grego, né? Isto é, segundo todo. Ou, em outras palavras, uma magnanimidade, uma generosidade de pensamento, de coração capaz de ir ao encontro de todos sem fazer distinções, sem criar partidarismos. Esse é o autenticamente católico. Não significa, não é sinônimo de pertença simplesmente a um credo religioso. É muito mais do que isto. Diz de uma generosidade, de uma magnanimidade, de uma grandeza
extraordinária. E isso, quando eu começo a pensar um pouco sobre isso, eu confesso que a gente sente quase que falta de palavras para dizer esse modo de ser. Nesse sentido, falando de teologia, né? Aquela célebre expressão que está na carta, nos Atos dos Apóstolos, eu não sei, capítulo 27, 28 dos Atos dos Apóstolos, e que está presente também num dos prefácios que nós temos na liturgia, quando diz assim: nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Tu consegue imaginar isso? Talvez feche os teus olhos e diga para ti mesmo, ou digamos para nós mesmos: nele vivo, nele me movo e nele existo. Qual é a representação plástica que nós temos do divino, do transcendente, ou se quisermos, de Deus? Não é assim, mais ou menos? Eu creio que está na cabeça de um pouquinho todos nós. Lá em cima tem alguém que nós não sabemos bem aonde, e aqui embaixo estamos nós tentando nos virar como podemos. E de vez em quando temos as nossas buscas, digamos assim, de uma espécie de contato. É a expressão do filme que está me escapando. Quase contatos extraterrestres, ou coisa que valha, né? Ou fazer uma espécie de negociata com o divino. Olha, eu faço isso se tu me deres aquilo, eu vou agir assim, eu vou viver assado, mas nele vivo, nele me movo. Portanto, essa pseudo-distância que está na dificuldade do conceito é algo que não faz parte da experiência da fé. E eu me pergunto, aí tem uma coisa interessantíssima na história do pensamento ocidental. Pascal, quando teve essa intuição, ficou louco. Praticamente morreu com 30 e poucos anos, né? Fogo, 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 dizia ele, né? E eu não sei, e aí também eu acho que no âmbito nosso há um certo preconceito. Eu tenho a impressão que a loucura de Nietzsche também vem de uma experiência semelhante. Se trata de algo tão grande, tão portentoso, tão vigoroso, que o humano como que se desfaz. Não sei se disse bobagem, Drayton, me ajuda. De forma alguma. Não sei se respondi à altura. Nós temos ainda uns 7 minutos. Então, temos o Stefano que também pediu a palavra. Fala alto. Então, aliás, essa expressão que posso utilizar agora, né, eminência, o senhor falou muito sobre também a forma como nós vamos fazer a teologia, esse contato, a intimidade com Deus, como também a razão ajuda a fé, né? Mas eu, particularmente, assim como eu gosto muito de teologia, às vezes para me evento lá no estudo, que área que eu vou estudar? Será que é teologia da graça? Será que é eclesiologia, cristologia, escatologia? Né? Dá vontade de estudar tudo, né? Se fosse fazer com mestrado depois, né? O que eu vou estudar, né? E eu queria pedir assim que o senhor pudesse, talvez, dar uma luz, talvez, para tentar entender, diante do contexto atual que nós vemos na igreja, também do sínodo que recentemente vivenciamos, né? O que o senhor talvez recomendaria, assim, que vê que é uma necessidade em termos de conteúdo, né? Conteúdo teológico para estudarmos, para a teologia se avançar, adentrar mais e a gente conseguir caminhar também. O conteúdo é aquilo que o mestre indica, o professor indica. E aí o professor é mestre. E talvez o desafio que fica, Stefano, é ver que em cada, digamos assim, matéria, se está sempre apontando para o mesmo.
São diferentes modulações, modos de tratar ou de abordar a experiência da fé. Quando você estuda Mariologia, Pneumatologia, Cristologia, Trindade, Graça, Pastoral, Direito Canônico, Sagrada Escritura, Patrologia, eu vejo nesta dinâmica, são modulações sempre do mesmo, mas do mesmo não como igual, né? São tentativas de sempre de novo, isto é, sempre de forma distinta e nova, dizer o mesmo. Eu creio que isso vale também para a filosofia, viu? Esse foco, a gente e precisa fazer uma espécie de exercício com a gente mesmo, porque no corre-corre do acadêmico, a tentativa, às vezes, o que pauta o acadêmico é a superação do crédito. Você pode superar o crédito tranquilamente, mas tentar ver esse mesmo, que não é igual, esse sempre de novo, nessas modulações, sempre apontando para o fundamental, exige realmente uma perspicácia, um esforço, eu diria, todo próprio. Eu acho que nós vamos encerrando. Bom, Ótimo. Bem curtinha. Vitória, por favor. Evidência, nossa querido bispo. A pergunta só fala me fez lembrar muitíssimo uma frase que Hahnemann escreveu em 1967 em um artigo intitulado Espiritualidade Antiga e Atual, em que ele dizia: o cristão no futuro ou será místico ou não será cristão. Então, minha pergunta é se essa fala realmente tem relação com isso e, além do colega, o que estudar, como ser um místico em meio ao mundo. Eu creio que toda fala está nisso. Está nisso. Como ser, né? Como fazer? Nós temos que partir sempre de um pressuposto fundamental. A fé é graça, é dom. Não é expressão simplesmente de uma busca pessoal, é muito mais do que isso. É um toque fundamental, né? Esse é um dado. O segundo, eu contaria uma historinha. Eu gosto muito de Martin Buber. No início eu citei o Eclipse de Deus, né? É uma expressão de Martin Buber, um volumezinho que ele publicou, um diálogo entre ele e Jung, né? É muito interessante. Mas tem um outro livrinho intitulado O Caminho do Homem. Eu levei 6 meses para traduzir isso para o português quando estava no final dos estudos em Roma. E voltando para o Brasil, me puseram em 1000 funções e eu não consegui revisar a bendita tradução. E de repente eu vou numa livraria e encontro o livrinho lá traduzido. Nunca mais traduzo um texto. Bom, mas nesse livrinho, é um livrinho muito interessante. Buber descreve 7 passos no caminho do espírito que todo ser humano, diz ele, deve realizar. Não pode, deve. É um livrinho gostoso de ler pra caramba, viu? E a primeira história diz assim, diz que um rabino foi acusado de ensinar heresias. E por isso ele foi conduzido à cadeia, foi preso. Enquanto ele era conduzido para a cela, o carcereiro pôs os olhos naquele homem e viu nele algo de especial, uma dignidade própria. Durante a noite,
ele decidiu entrar na cela para conversar com o velho. E quando ele entrou na cela, encontrou o velho rabino sentado no chão, num cantinho, se sentou ali ao lado dele e eles começaram a dialogar. O carcereiro trazia várias dúvidas com ele. E no diálogo com o rabino, a coisa foi tomando corpo e a noite avançando. Lá pelas tantas da madrugada, ele virou para o rabino e disse assim: olha, existe uma última questão que eu gostaria de apresentar para o senhor. Existe uma passagem na Escritura que eu não entendo. Pois não. Qual seria, diz ele? É aquela passagem onde se diz que certo dia Deus saiu no jardim perguntando: Adão, onde estás? Se eu não entendo essa pergunta na boca de Deus. Porque se Deus é onipotente, onisciente, onipresente, Deus deveria saber onde Adão estava. Então, ou essa fé é falsa, ou a expressão na boca de Deus está querendo me dizer uma coisa que eu não entendi até hoje. O rabino não perdeu o rebolado. Né? Disse assim, muito bem, muito bem. Tu acreditas que a palavra da Escritura é uma palavra válida para todo homem e toda mulher ao longo de todos os tempos da história? Ele respondeu, sim, eu acredito. Eu acredito, diz o carcereiro. Pois bem, diz o rabino, levantando-se com dificuldade, se aproximou do carcereiro, pôs a mão no ombro dele e disse, olha, dos anos que a vida te concedeu, já se passaram 42. E Deus continua perguntando, onde estás no teu mundo? E a história continua dizendo assim, que quando o carcereiro ouviu da boca do rabino o número exato de anos, ele sentiu um calafrio perpassar pela espinha. O coração tremia. E ele só conseguiu dizer, muito bem. Essa história é muito bonita. O que isso está, talvez, apontando para nós? Nós podemos interpretar a história de 1000 formas. Tá? Assim, o lugar da palavra na minha vida. Palavra não texto. A palavra não é texto. A palavra é outra coisa. Né? Qual é o lugar da palavra na nossa vida, na nossa sociedade hoje? Quando eu vejo, aqui estão me gravando de novo agora, mas eu tenho pavor desse negócio aí. Quando eu vejo a forma, às vezes, o modo como se usa o texto em alguns ambientes, também entre nós, hein? É preocupante. Eu creio que precisamos resgatar a reverência, a dignidade, o divino da palavra. E se nós quisermos renovar nossas comunidades, aqui vai então para essa gurizada toda aí, né? Se nós quisermos resgatar, renovar as nossas comunidades, é com a palavra. Não é com o texto, é com a palavra. Eu me recordo com muita saudade e tinha uma esperança tremenda quando nós tínhamos, nos anos 70, 80, os círculos bíblicos, os grupos de oração, os grupos de leitura orante da palavra, que tinha outros nomes também, comunidade de base, etc, etc, etc. Acabou tudo. E foi uma opção de uma época. Aonde nós chegamos, aonde nós estamos. Quando eu vejo algumas coisas em algumas comunidades nossas, mas também nos meios televisivos, em algumas outras expressões religiosas, que usam o texto não como palavra, mas para outra coisa, até como projeto político. É preocupante, viu?
E aqui eu creio que existe uma responsabilidade nossa toda própria. Eu não sei se respondi tudo aquilo que você imaginava, mas eu creio que aqui a gente poderia ir longe agora, tá? Muito obrigado, uma salva de palmas para